está começando mais um Cenários. O programa de hoje vai trazer um debate sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Essa pauta voltou ao centro do debate global depois de mais de 2 décadas de negociações. Em um cenário de reorganização das cadeias globais, tensões geopolíticas e maior exigência por práticas sustentáveis, o Brasil aparece como peça-chave nesse tabuleiro. Mas na prática, o que é que muda para o país, para os estados e para o cidadão brasileiro? E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui a Rosiane Medeiros, secretária das Relações Internacionais do Ceará. Tudo bom, Rosiane? Seja bem-vinda aos Cenários. É um prazer estar aqui, poder conversar um pouco sobre esse novo momento, esse novo cenário aí, com essa perspectiva do acordo, finalmente, depois de tantos anos, tantas discussões, ser assinado. E, inclusive, esclarecer as pessoas que nos assistem e no sentido também de saber quais são as expectativas e qual é o timing, né? Porque muitas vezes as pessoas ouvem uma notícia e acham que aquilo vai acontecer no dia seguinte. E quando se trata de acordos internacionais, o tempo é bem mais longo. Então, muita coisa ainda tem que ser discutida e alinhada para a gente saber exatamente onde a gente pode chegar e, no que interessa mesmo a quem nos assiste, quais os benefícios para as pessoas, né? Exatamente. E, Rosiane, vamos começar aqui os cenários, tá bom? Com as perguntas. Depois de mais de 25 anos de negociações, o acordo entre Mercosul e União Europeia voltou a avançar, agora em 2025, né, começo de 2026. Então, conta pra gente o que é que mudou no cenário global e político para que esse acordo ganhasse novo fôlego agora. Bom, o cenário internacional ficou muito mais incerto e competitivo nos últimos anos. As cadeias produtivas foram redesenhadas, cresceu a busca por segurança econômica e por acesso a mercados e ganhou a centralidade a dupla transição, a transição verde e a transição digital. Isso tudo tem acontecido no ritmo, vamos dizer assim, de inteligência artificial. Em 4 anos, muitas mudanças aconteceram no cenário global, né? Desde lá 2020, com a pandemia. Eu acho que a pandemia, de uma certa forma, startou esse novo momento. E para nós, né, e a União Europeia vivia num cenário onde, de uma certa forma, os Estados Unidos garantia a sua segurança, a China fornecia os produtos industriais e, de repente, tudo isso mudou, né? Então, agora vamos viver um novo momento e é importante para nós, do lado brasileiro, nós vamos ter acesso a um mercado, a um grande mercado, um mercado, inclusive, sofisticado, e eles buscam ter a segurança também do nosso lado de alimentos, né? E isso é uma grande discussão do acordo, porque alguns países da Europa são produtores também de produtos do agronegócio e sabem que é muito difícil competir com o Brasil, com as condições naturais que o Brasil tem, né? Porque nós temos água, nós temos energia e nós temos território. Então, é difícil, quer dizer, o nosso agro é muito competitivo e é difícil para os países europeus enfrentarem a nossa competitividade. Isso aí é uma das grandes coisas que estão em discussão. Mas o fato é que, para nós também, a possibilidade de ter acesso a um mercado sofisticado, lógico que vai exigir, né, da gente investir, inclusive, em melhoria sempre, porque é um mercado extremamente sofisticado, com regras no que diz respeito à sustentabilidade, no que diz respeito ao ESG. Então, há um grande caminho, o caminho, como eu falei inicialmente, não está tudo pronto, mesmo quando o acordo for assinado, vai exigir ainda muito preparação para conseguir fazer as coisas acontecer. E do ponto de vista estratégico, qual que é a real importância desse acordo para o Brasil em um momento de reconfiguração das relações comerciais internacionais? A gente teve aí muitas mudanças, até por conta do tarifaço, né? Lá dos Estados Unidos, para o resto do mundo, não só para o Brasil, né? Então, fala para a gente sobre a real importância desse acordo para o Brasil, né? O que é que vai mudar aqui para o Brasil para melhor, né? Olha, nós vamos ter, quer dizer, como falei, acesso ao mercado
bastante sofisticado. Isso vai fazer com que a gente aprenda a fornecer produtos para esse mercado. Agora, a gente vivia num mundo, né, vamos dizer assim, havia dominância dos Estados Unidos, o papel importante dos Estados Unidos, da União Europeia e da China como produtor de produtos industriais. Deu uma reconfigurada total, né? Após o Trump assumir, além da pandemia, além do avanço incrível das tecnologias digitais e inteligência artificial, nós temos agora um novo momento em que os Estados Unidos, de uma certa forma, abandonou os investimentos em energia renovável, então, vamos dizer assim. E tem estimulado, logicamente, a indústria, tem apoiado a indústria de óleo e gás. Até porque é muito difícil hoje, com o avanço da China nas, vamos dizer, manufaturas e investimentos em energias renováveis, é muito difícil os Estados Unidos conseguir competir com a China na área de energia renovável. E, assim, na minha visão, né, ambos querem dominar, ter o protagonismo em relação à inteligência artificial. E isso aí vai exigir muita energia. Então, quem tiver acesso à energia, e obviamente a energia tem que ser uma energia barata, né? Para poder ter esse protagonismo. Então, eu acho que nessa reconfiguração, países que eram mais periféricos voltam a ter um papel importante, como no caso do Brasil, pelos fatores que eu falei, que eu mencionei. Nós temos água em abundância, nós temos potencial energético, inclusive renovável, mas não só renovável, temos também toda a margem equatorial, que tem muito petróleo, que ainda não começou a ser explorada, e temos território, nós temos muita terra, a terra ainda é relativamente barata, pouco ocupada. Então, assim, há uma vantagem nesse novo momento da gente ter acesso a novos mercados e, logicamente, a gente está vendo claramente que a geopolítica hoje influencia a tomada de decisão. Não adianta só ter essas vantagens. Nós temos que buscar uma neutralidade entre os dois maiores, as duas maiores economias do planeta, e nisso a União Europeia tem buscado também ter uma garantia de fornecimento, porque antes eles tinham o parceiro incondicional Estados Unidos, e agora os Estados Unidos não quer mais assumir a defesa de outros países. Isso tem um custo para a população americana, não só um custo financeiro, mas um custo muitas vezes de vida, né? A gente vê ao longo do século XX quantas guerras os Estados Unidos se envolveu e quão prejudicial foi para a população, os prejuízos que tiveram fisicamente. Então, nós podemos ser realmente procurar uma certa diplomacia, uma neutralidade, procurar fornecer tanto determinados produtos para os Estados Unidos, União Europeia e para a China. Porque hoje os Estados Unidos ainda é o maior destino das nossas exportações. E a China é o maior exportador para o Brasil. E a União Europeia é investidor e também nos interessa atrair, dentro desse novo momento, o investimento europeu, porque eles têm escassez de mão de obra, eles têm escassez de energia e eles podem aproveitar os nossos recursos para produzir manufaturas, porque não é só questão de ser fornecedor de commodity, a gente almeja também atrair uma indústria mais sofisticada que possa vir produzir aqui no Brasil. E quando a gente fala desses benefícios, né? A gente está se referindo a quais setores, Rosiane? A gente está falando só do agronegócio, ou, no caso, os benefícios para o Brasil, os benefícios para o Brasil com esse acordo, né? É uma agenda mais ampla ou a gente está se referindo só ao agronegócio? Assim, a gente tem que ver que quando a gente começa a caminhada, a gente vai construindo a estrada, né? O grande interesse da União Europeia nesse momento é ter, obviamente, acesso aos produtos agrícolas, ter uma garantia de fornecimento de energia, porque para a Europa é um grande problema.
As coisas mudaram, como eu falei, tem mudado e muito rápido. Em 2020, a Alemanha já tinha uma estratégia de importação, né, de hidrogênio verde através da amônia, porque tinha problema de fornecimento de energia. Aí teve a guerra, o ataque da Rússia na Ucrânia, o corte do gás para a Europa. Eles tiveram que retomar muitas plantas termoelétricas que estavam desativadas, inclusive termoelétricas a carvão, quer dizer, impulsionaram também a produção de energia do urânio, energia nuclear, então as coisas mudaram. Mas ainda o projeto, embora, quer dizer, uma grande estratégia do Estado do Ceará, que o Estado do Ceará apoiou muito, seria a produção do hidrogênio verde, não só para exportar para a Europa, né, através da amônia, mas também para produzir aqui no Brasil produtos verdes. Que essa, apesar de ter retardado com tudo que tem acontecido no mundo, ainda é uma demanda, inclusive no mercado europeu, que, como eu falei, um mercado sofisticado, que a geração mais nova da Europa já tem uma consciência ambiental muito grande e demanda produtos mais sustentáveis. Mas o fato é que a nossa estratégia, né, de implantação do hidrogênio verde retardou, não que tenha desistido, mas dentro disso aí se pode produzir aqui no Brasil, por exemplo, a amônia verde para fertilizante verde para ser usado na agricultura. O Brasil é um país, quer dizer, tem que pensar muito nisso, não ter dependência, porque eu acho que a grande discussão é a dependência de qualquer coisa e de qualquer destino ou origem. O que está se buscando é a diversificação, e a Europa também está buscando essa diversificação. Não se pode ficar muito dependente de uma única fonte. Nós somos um país agrícola, nós temos quer dizer, a exportação dos produtos agrícolas brasileiros é a pauta dominante, mas nós não temos produção de fertilizante no Brasil que seja suficiente para o nosso agronegócio. Então, isso tem que ser colocado como estratégia. É claro que muitas vezes há uma certa dificuldade, porque o que se dizia, mas importar é muito mais barato. Mas não é mais caro a gente ficar dependente? Então, assim, essas coisas, a geopolítica, esse novo momento tem que ser pensado de uma forma mais estratégica. Não adianta ter a agricultura como um grande, vamos dizer assim, uma fonte de riqueza do nosso país e não ter os fertilizantes para ser utilizado nessa agricultura. Entendi. Rosiane, em comparação com os outros acordos internacionais que o Brasil já mantém, o que é que esse acordo com a União Europeia oferece de diferencial em termos de acesso a mercado, previsibilidade e atração de investimentos? O mercado europeu, né, como eu já disse aqui algumas vezes, é um mercado sofisticado, é um mercado que tem uma previsibilidade regulatória, é um mercado, vamos dizer, que os consumidores são conscientes, que realmente desejam produtos que sejam ambientalmente sustentável. Claro que aí tem muito, assim, narrativas que são colocadas contra os produtos do Brasil, porque eles não conseguem, os produtores europeus não conseguem concorrer com o nosso negócio. Mas, com certeza, os consumidores europeus têm muita consciência sobre isso e vão exigir de nós, né? Nós vamos ter acesso a um mercado grande, mas nós vamos ter que investir nessa questão da regulamentação em relação não só ao meio ambiente, mas também à governança. Então, tudo isso está envolvido. Se, por um lado, cria, né, algumas dificuldades, por outro, vai fazer com que nós aprendamos e sejamos mais competitivos e possamos ter produtos que podem ser vendidos. Se vende na Europa, pode vender em qualquer lugar, em condições, vamos dizer assim, de igualdade, isento de ideologia ou de política partidária, mas se a gente consegue vender para o mercado europeu nas exigências que ele tem, a gente pode fornecer para qualquer país do mundo, né?
E em relação ao Nordeste, né? O Nordeste, né, que é a nossa região, ela tem uma vantagem logística bem clara, né? Até por conta da proximidade geográfica com a Europa, né? Então, Rosiane, como que essa posição pode ser melhor explorada a partir do acordo entre Mercosul e União Europeia? Olha, à medida que as relações vão se fortalecendo, tanto eles vão conhecer mais o Nordeste, porque assim, o Nordeste ainda é muito pouco conhecido, né? Até no nosso próprio país. A gente sabe quem viaja para o Sudeste, Centro-Oeste, se você for no Centro-Oeste, na perspectiva, na visão de uma pessoa do Centro-Oeste, o Nordeste é um lugar super distante, até porque eles vão mais à praia em Santa Catarina do que mesmo aqui. Então, nós precisamos muito de fazer um trabalho de divulgação do Ceará como oportunidade não só de turismo, que isso é claro tem sido feito e muita gente vem atraído pelos ventos, né, pelo kitesurf. É impressionante, né, você vê aí como o turismo, a implantação de hotéis no litoral cearense tem avançado muito nos últimos anos. É impressionante, mas nós também temos que divulgar o que nós temos aqui como atrativo para a produção, principalmente de produtos verdes, né? Já que a gente tem um potencial de energia renovável muito grande. E manter os relacionamentos. Assim, né? Eu tenho tratado muito, né, agora nesse governo, na área internacional, né? Como relações internacionais, a gente faz muita articulação. E o apoio do governo, né, tanto o nosso governo ao governo do investidor, isso aí é fundamental. Por exemplo, investimento chinês. A China, então, é um país que preza muito a relação entre governos. Há um acordo Brasil, do país com o governo chinês, isso destrava muito investimento. Mas todos eles querem se aproximar para ter a segurança dos investimentos. Nesse novo momento, né, são investimentos muito altos. O risco, obviamente, é um risco alto também, né? Você vê muitas empresas investiram, inclusive tem pré-contrato com o CIP, tem pago uma taxa mensal para garantir um espaço dentro da nossa ZPE, e, no entanto, a coisa não andou como se pensava em 2020, né? Por conta de todas as coisas que aconteceram, pandemia, a invasão da Rússia à Ucrânia, o Trump ter vencido nos Estados Unidos, várias guerras, né? Agora nós temos a questão do Irã, a questão da Venezuela. Então, é muita coisa, eu não me lembro de tanta coisa acontecendo num curto espaço de tempo. Quando a gente está absorvendo uma situação, aparece outra. Então, é mais ou menos isso aí. A gente tem que se adaptar a esse novo momento, mas o que eu quero dizer é o seguinte: relacionamento, receber bem as representações dos países. Nosso governador tem recebido, na medida da agenda dele, que é uma agenda intensa, recebe as representações diplomáticas, tem sempre representação diplomática querendo uma audiência com o governador, porque eles vêm aqui meio como emissários, sentir o ambiente de negócio, como é que está, porque o Ceará também é muito reconhecido pela educação, todos eles trazem sempre uma pauta voltada para a educação, mas eles querem justamente sentir quais são as oportunidades que tem para os países deles, né? Que tipo de investimento podem fazer aqui. E isso o governador sempre abre uma agenda para receber essas representações. E o que eu quero reforçar é que isso é muito importante para confiança, porque eu acho que tudo na vida, entre pessoas, entre governos, entre empresas, a confiança é muito importante. Você não ter confiança aumenta muito o risco. Então, isso aí é uma coisa também que a gente talvez tenha que melhorar a segurança jurídica. Isso aí é muito importante para o investidor, principalmente esse investidor de energia renovável, que são investimentos de risco e de altos investimentos. Tá. E no caso específico daqui do Ceará, né? Porque o Ceará, ele já vem se posicionando como um hub logístico, energético e industrial, né? A gente tem principalmente aí o Porto Pecém e daqui a pouco vai começar também a Transnordestina, né? Que vai passar por aqui. Então, quais oportunidades concretas esse acordo pode destravar aqui para o nosso estado?
Bom, aí você falou aí da Transnordestina, que é uma obra super importante. Ele vai trazer os produtos da produção agrícola do sul do Piauí, Maranhão, Tocantins e oeste da Bahia, para ser, obviamente, ou vendidos aqui, né, internamente, ou exportados. Quer dizer, abre essa oportunidade. E, obviamente, a Europa pode ser comprador também desses produtos, né? Para o Ceará, nós já temos aí iniciativa que Xeramobim já está organizando um polo logístico, né? Iguatu também tá estruturando também, porque a Transnordestina também passa por lá. E também pode ser, quer dizer, na importação, porque isso aí vai funcionar nos dois caminhos, ida e vinda. Então, muito produto pode ser importado e armazenado. No futuro, eu acho que é o pensamento, é você criar armazém alfandegado. O que é isso? Você importa um produto, a empresa importa, por exemplo, assim, a nossa economia aqui tem muitas pequenas empresas. Importar um produto para uma pequena empresa é muito caro, porque ela tem que pagar antecipado, inclusive os impostos da importação. Mas quando você tem zona, normalmente eles chamam porto seco, né? É um termo que é corriqueiramente usado. Ainda não é, no primeiro momento, não vai ser estruturado, quer dizer, Quixeramobim, Iguatu, outras cidades por onde a Transnordestina vai passar, ainda não vai ser um porto seco, que é o armazém alfandegado, ou seja, é um local que tanto os exportadores podem depositar mercadoria lá para exportação futura, como também os importadores podem comprar e ir retirando à medida da necessidade, porque o custo do dinheiro é muito caro no Brasil. Então, para uma pequena empresa importar, comprar tudo, primeiro tem que trazer um container. É um volume muito grande. Então, isso abre muitas oportunidades para as pequenas empresas, que é o perfil do Ceará. A grande maioria das empresas aqui são pequenas empresas. Então, isso vai abrir muita oportunidade para as nossas empresas e novas empresas, porque a mudança está grande, então novos produtos, novos negócios vão surgir diante disso aí. Eu não sei se ficou claro a questão do Porto Seco, que é o Porto Seco, tá? Mas no primeiro momento vai ser armazém, porque o investimento num Porto Seco é um investimento privado, que tem que ser credenciado pela Receita Federal. E as exigências para isso são muito grandes. Então, quer dizer, o começo é agora, é o que eu lhe falei, a gente começa a caminhar na estrada e vai construindo o caminho. Não se pode ter certeza. Agora, o que é importante é que todos os investimentos privados têm sempre um grau de risco muito alto. Isso aí é uma coisa que a gente tem que explicar para as pessoas que uma pessoa que sai do seu país de origem para investir num outro país, seja Brasil ou qualquer outro país, no caso da América do Sul, há um risco muito grande. E eles sempre vão buscar um lugar onde haja o melhor ambiente para negócio. Quer dizer, no caso do Mercosul, a gente vai concorrer com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. O Paraguai tem avançado muito, porque o Paraguai tem uma grande vantagem de energia muito barata, então muita manufatura que produzia no Brasil aqui tem ido para o Paraguai. Agora nós temos a vantagem de estar mais perto da União Europeia. Então, nós temos que ter, quer dizer, tudo depende da gente construir regulamentações, um ambiente favorável e principalmente a confiança. O capital vai investir no lugar onde ele sinta mais segurança. E nós temos ainda no Brasil o problema da taxa de juros muito alta, que dificulta muito o investimento. Por isso é que a gente tem trabalhado muito, porque empresas europeias, eles também têm acesso a financiamento de banco europeu com condições mais vantajosas do que o do Brasil. Inclusive, banco de investimento europeu, né? Rosiane, muito se fala nos efeitos macroeconômicos, né, para a economia do país, mas como que esse acordo pode refletir na prática no bolso do cidadão brasileiro, né? A gente pode esperar aí impactos nos preços dos produtos importados, na geração de emprego e renda, como que vai ser, refletido esse acordo no bolso do brasileiro? Olha, uma coisa tem que ficar bem clara: isso vai impactar nos preços dos produtos que nós importamos, assim,
No curto prazo, né, a Europa exporta para nós vinhos, queijos, perfumes, alguns produtos italianos, né, azeite, massas. Então, esses produtos vão ser impactados no curto prazo, mas a gente também tem que ver a contrapartida, porque, por exemplo, assim, o setor de laticínio no Brasil, como é que isso vai acontecer? Que tipo de negociação? Porque os queijos, né, franceses, italianos, holandeses, têm uma tradição muito grande, têm um apelo muito grande. Se eles ficam com um preço muito próximo dos que são produzidos aqui, obviamente isso, de uma certa forma, poderá gerar alguma ameaça para a produção local. Agora, por isso que eu digo, muita coisa vai ter que ainda ser avaliada. Por exemplo, vinho. Nós temos na América do Sul, no Mercosul, nós temos a Argentina, que é um grande produtor de vinho. Obviamente, como nós temos o Mercosul, se os vinhos começam a chegar aqui, pode impactar também na indústria argentina. Então, assim, a expectativa é de que haja uma redução dos preços que a Europa exporta. Mas, assim, não é uma expectativa que vai acontecer. A gente não pode ter uma expectativa de que isso aconteça imediatamente, tá? Isso ainda vai ter muita negociação entre os países. Eu só citei aqui os exemplos assim mais emblemáticos que já faz parte do nosso dia a dia. Se você for para o supermercado, você vai ver lá uma série de produtos europeus, né, que a gente consome no dia a dia. Então, vai reduzir a tarifa desses. Não havendo impacto com a produção da América do Sul, do Mercosul, então, obviamente, a gente pode esperar que esses produtos reduzam de preço. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente criar uma plataforma que possa e pensar no médio prazo. Nós brasileiros, a nossa cultura, um país jovem, né? Nós somos muito imediatistas. Às vezes a gente acha, a geração mais nova, então, acha, né, que as coisas você já nasceram no tempo que liga o botão, acende a luz, liga o computador, tem acesso ao mundo, né? Mas não é assim, né? E nesses acordos internacionais tem que ser usada muita diplomacia, porque cada hora vai mexer nos interesses de algum país. Você vê que mesmo dentro da Europa não há unanimidade em relação ao acordo Mercosul. Tem alguns países da União Europeia que não estão favoráveis. Vão assinar, mas já fica essa mensagem, né? Não Já tem uma venham certa mexer. resistência. Porque no fundo, todos são países democráticos. Todos estão, a cada período de 4, 5 anos, seja lá o que for, a liderança é submetida a uma eleição. Então, se a percepção da população não for de melhoria, principalmente de aspectos sociais, mas também financeiros, né? Porque o fato é que Covid, a invasão da Rússia, aumentou a inflação. Nós convivemos com inflação, quer dizer, hoje tem uma inflação de 4%, 4 e pouco, para nós é uma maravilha, porque nós já convivemos com inflação de 40 ao mês, né? Mas a Europa, depois da Segunda Guerra, eles têm uma estabilidade, então eles não têm os reajustes automáticos que nós temos aqui no Brasil. Então, há uma dificuldade muito grande das pessoas na Europa conviverem com aumento de custos sem ter o aumento das receitas, dos salários, enfim. Então, isso aí ainda vai exigir muito esforço, muita criatividade, muita energia, mas, ao fim e ao cabo, obviamente, a expectativa é super positiva desse acordo avançar e que tem que ser, quer dizer, a população, tanto do Mercosul como da comunidade europeia, tem que enxergar vantagem, tem que enxergar, principalmente, que a vida deles melhorou após o acordo, porque senão não vai funcionar. Nós dependemos muito desse diálogo, nós somos países democráticos, né? Todos os países que estão envolvidos, e a população quer melhoria, quer se sentir mais confortável. Então, isso aí ainda são coisas que só o tempo dirá
O fato é que nós temos que aproveitar essas oportunidades. O que eu digo muito assim, em todas as oportunidades que eu vou apresentar ao Ceará, é mostrar as vantagens que a gente tem aqui. Agora, se vai ou não acontecer, depende não só do governo, depende da sociedade, porque a sociedade, muitas vezes, tem que querer determinadas coisas para acontecer. Às vezes eu ouço crítica e vejo crítica em relação a esse novo momento, em relação aos data centers. Ah, o consumo de energia é muito alto, daria para abastecer não sei quantas residências. Mas isso não é o problema do Ceará. O Ceará, o problema é o contrário. Nós temos potencial demais de energia. Nós temos que encontrar finalidade para essa energia que pode ser produzida aqui no Ceará. Então, a sociedade tem que ser esclarecida, porque às vezes, como não tem conhecimento, a pessoa, né? Ah, mas aí vão tirar a energia que podia estar levando energia lá para o sertão e vão levar para outra coisa, para uma atividade empresarial. Por outro lado, é o que eu estou lhe falando, o nosso problema é excesso de produção de energia. E aí o data center, quer dizer, de novo, né, é um começo. A ideia é que, uma vez os data centers, porque nós já temos data center instalado no Ceará, nós temos, eu acho que Fortaleza é a cidade, acho não, Fortaleza é a cidade mais conectada do Brasil. Se não estou enganada, assim, 90% da conexão que chega no Brasil chega através de Fortaleza. Então, isso é uma outra vantagem natural que tem que ser melhor explorada, inclusive para vir a produção e o desenvolvimento das cadeias de valor que estão associadas com essa questão de data center, porque é a realidade, né? Inteligência artificial, robótica, isso aí é para onde o mundo caminha. E nós temos que aproveitar as vantagens naturais, potencializar o investimento e procurar avançar sempre, não parar. O mundo está sempre mudando, é uma coisa impressionante, já comentamos aqui antes, né? Nunca, sei lá, eu já tenho bastante quilômetro rodado, percorrido, e não me lembro de um período assim de 5 anos de tantas mudanças como a gente tem vivido recentemente. Rosiane, a União Europeia é extremamente rigorosa em relação à pauta ESG, como você tinha falado anteriormente. Se a gente consegue vender para a União Europeia, a gente consegue fazer com que o Brasil seja um país competitivo em qualquer canto do mundo, por conta justamente dessa pauta ESG lá da Europa, né? Então, como que esse acordo pressiona o Brasil a avançar em sustentabilidade, rastreabilidade e responsabilidade socioambiental? O Brasil já vem sendo pressionado pela União Europeia nesses aspectos há bastante tempo, né? E, obviamente, a pressão vai continuar, porque, assim, não é só uma questão, vamos dizer assim, é, de querer um mundo mais sustentável, é também a disputa econômica, porque eles lá, para a agricultura da União Europeia, eles têm que ter toda essa cobrança em cima deles lá. Então, eles querem, né, os eleitores da União Europeia, que produzem produtos que concorrem com os nossos, querem que as mesmas exigências que eles são sujeitos lá, nós sejamos sujeitos aqui no Brasil. Isso, inicialmente, a gente sabe que não, no começo não vai ser imediatamente imposto, porque nós também não temos a renda média que o europeu tem. Nós não podemos pagar o que um europeu pode pagar para comer. Nossa renda é muito mais baixa. Mas a médio prazo, isso vai ter que ser negociado de uma forma ou de outra, porque eles vão continuar exigindo isso, né? A exigência que vale lá chega a valer no Brasil, no Mercosul. Mas nós também temos que aumentar muito a renda que a gente tem aqui, porque senão, como é que a gente. Se você pegar, né, simplesmente na conversão, uma pessoa que ganha 1.000 euros e uma pessoa que ganha, que isso equivale a 6.000 reais no Brasil, ainda estamos longe, né, de ter essa mesma. Nós não podemos, em outras palavras, para não ser muito prolixa, nós não podemos pagar o mesmo valor que um europeu pode pagar com serviços básicos e alimentação.
E quais são hoje, né, os maiores desafios para a implementação efetiva desse acordo, se ele começasse a valer hoje? Porque a gente entende que o acordo ele foi assinado, mas ele ainda tem uma série de etapas para seguir. Mas se ele começasse a valer hoje, qual seria o maior desafio para a implementação efetiva dele? E esses desafios, eles estão ligados mais a quê? A política, a infraestrutura, a regulação ou até a capacidade produtiva do Brasil. Bom, o acordo acho que ainda não foi assinado. Ele vai ser assinado, se eu não estou enganada, amanhã. Já foi negociado e vai ser assinado. Depois da assinatura, tem todo que percorrer todos os países, né? São vários países, porque assim, Mercosul só são 4 países, União Europeia são bem mais. Então, isso vai ter que percorrer toda a burocracia da União Europeia. Mas vamos imaginar que vencido esse período aí, que pode levar alguns anos, tá? Não vai ser de imediato. Qual os benefícios imediatos que a gente vai ter? O que é que nós temos que começar a qualificar as nossas empresas que têm um potencial de exportação para a União Europeia que ainda não exportem, porque muitas empresas, né, já exportam para a União Europeia. No caso do Ceará, nós exportamos muito produto, quer dizer, ferro, né, e aço, ArcelorMittal, que já é uma empresa global, que tem manufatura em vários países do mundo, então ela já tem qualificação suficiente. Pode ser que nesse novo momento, né, ela consiga aumentar a exportação para a Europa por conta das tarifas dos Estados Unidos, porque a estratégia do governo americano é atrair esse tipo de empresa que é estratégica e infraestruturante para produzir nos Estados Unidos. Mas, enfim, vamos considerar que a ArcelorMittal está no Brasil, ela pode ter oportunidade de exportar para a Europa em condições mais favoráveis. Outro setor exportador, grande setor exportador, é cera de carnaúba. Outras são as frutas, né? Melão é uma pauta importante da exportação cearense. Nós temos também, quer dizer, a indústria coreira tinha uma certa relevância, tem perdido espaço. Agora estava exportando para os Estados Unidos, mas aí com a tarifa complicou. Mas a gente vê ainda que os nossos produtos exportados ainda são muito do setor agrícola, né? Mas isso também pode ser ampliado. O que precisa, assim, o que é importante, nós temos um potencial em algumas áreas do Ceará que tem acesso à água para fruticultura, né? Tanto que o melão é realmente um caso de sucesso, não só no Ceará, mas no Rio Grande do Norte, né? Exportamos muito por aqui, mas também tem muita produção do Rio Grande do Norte. E de frutas, de uma maneira geral, que a Europa não produz, porque são frutas de clima tropical, né? Então, isso tem um potencial grande, mas para a pessoa investir, você imagina, fazer um investimento sem ter certeza de que aquela produção pode ser escoada, é muito complicado. Então, isso há um potencial grande em relação à ampliação da. Mas aí nós temos que ter o outro lado, nós temos que ter a garantia de que vamos ter fornecimento, quer dizer, os investidores, os agricultores, têm que ter garantia que vão ter acesso à água. Isso aí é uma coisa para nós, Ceará, né? Falando aqui do Ceará, nós temos que ter infraestrutura e recursos hídricos que possa garantir a demanda para a agricultura ampliar o escopo, né? Agora, em termos de manufatura, nós tem outros produtos. Pescado também uma grande oportunidade, que hoje nós não conseguimos exportar pela União Europeia, mas é mais a questão barreira sanitária, tá? Isso já vem sendo tratado há muitos anos, mas é aquilo que eu falo. Só dessa barreira sanitária aconteceu um problema em Santa Catarina há vários anos atrás, nem sei quantos anos, mas muitos anos, mais do que 5 anos, e por conta disso a União Europeia não libera a exportação do pescado do Ceará. Então, isso aí é outra coisa que, no âmbito desse novo acordo, pode ser negociado e abrir uma nova oportunidade. Porque não é só a pesca em si, é tudo que pode advir com a ampliação da exportação do pescado na cadeia do pescado. Mas sim, governança é importante, regulamentação, segurança,
infraestrutura, né? No nosso caso, a gente tem que realmente garantir o acesso à água para quem vai produzir esses produtos que possam ser exportados para a Europa, principalmente produtos do agro. Entendi. E, Rosane, na sua avaliação, qual a situação do país em relação a esse acordo? O Brasil ele está preparado para atender essas exigências ou esse será um dos principais gargalos para que o acordo funcione plenamente aqui no país? Olha, o Brasil institucionalmente está preparado. Agora é o que eu falei. Nós somos um país ainda de renda média e os impactos que a gente tem que ser, o país pode ter preparado, tem empresas que estão preparadas, tem empresas que já exportam, o país tem investido muito em educação, hoje nós temos universidades espalhadas no país inteiro, inclusive no Ceará, agora vamos ter o ITA aqui em Fortaleza, que também é um grande alcance, mas a gente tem que ver os impactos no dia a dia das pessoas, né? Quer dizer, quando a gente compara a renda média de um europeu com a renda média de um brasileiro ou de um cearense, talvez as coisas não aconteçam tão rápido em função disso aí, porque eles vão sempre querer as contrapartidas, né? Que podem trazer reduziu a tarifa, reduziu a tarifa, mas vai concorrer com a produção local. Então, como é que fica isso? Ainda tem muita coisa que você. Infelizmente, eu não tenho as respostas que você gostaria, nem os seus ouvintes, mas o que assim, para a gente ter sucesso em alguma coisa, você tem que começar e ter disposição e ter alinhamento para resolver os gargalos que vão aparecer. Nada assim é automático, nada, e são muitos interesses envolvidos, e como eu falei, principalmente somos países democráticos. As populações têm que estar satisfeitas com o sucesso desse acordo, mas esse sucesso tem que converter vantagem para o dia a dia das pessoas. Mas ainda hoje é difícil de avaliar como é que isso vai acontecer e em quanto tempo vai acontecer. Mas eu vejo como sim, é um acordo positivo. Agora depende de nós brasileiros, conseguirmos usar a nossa criatividade, a nossa energia, a nossa inteligência para destravar os gargalos que vão acontecer e, principalmente, ter boa vontade e não sempre usar o não quando a resposta não está pronta. Né? Aí é que precisa você usar, porque muitas vezes a gente gostaria que a solução estivesse lá numa prateleira do supermercado, né? Mas nem sempre é assim. A gente tem que usar a criatividade e a boa vontade de encontrar uma solução para cada problema que vai aparecer no caminho, que com certeza aparecerão. Agora, com certeza, para os exportadores de commodities, e no caso, vamos potencializar a nossa logística com a Transnordestina, com a movimentação do porto, isso tudo é muito importante. Tá? E as coisas vão surgindo. Você imagina, você é jovem, mas eu me lembro da área do Pecém antes do porto, né? Quanta atividade econômica naquela região. E a gente tem que também ter a inteligência para a população possa se aproveitar dos benefícios que virão. Isso aí é a coisa mais importante. Espalhar ao máximo esses benefícios que atinja as pessoas no seu dia a dia. Mas ainda, assim, ainda, infelizmente, gostaria que fosse uma fórmula de matemática, porque a matemática, a gente, sabendo resolver a equação, chega ao resultado. Mas ainda muita coisa a gente tem que conversar, dialogar, tem que ouvir o outro e tem que fazer com que o outro ouçam também os nossos argumentos para a gente construir um acordo que possa trazer benefício. O fato é, a Europa precisa de nós, nós precisamos também dele. O Brasil tem uma situação singular no mundo, pelas coisas que eu falei, né? Território, água, energia, o seu povo, e o que nós queremos é poder negociar com todos os países, acolher as pessoas que chegam aqui, às vezes vêm para fazer kitesurf, 2 anos depois, 3 anos depois, estão aqui para fazer alguma outra atividade econômica com o potencial de gerar
renda para a nossa população e oportunidade, porque nós estamos investindo muito na educação, nós estamos qualificando a nossa juventude, mas nós temos que ter a porta de saída, porque muitas vezes esse jovem que termina o ensino médio, faz uma escola técnica, não quer muitas vezes ter a mesma atividade dos pais ou dos avós. E nós temos que, como governo, estimular para que eles possam desenvolver seu potencial aqui, não precisem migrar, né? Não precisem ir para centros mais avançados. É esse o nosso desafio, acho que é essa a visão do nosso governador, e é para isso que nós temos trabalhado. Muito bem, e com essa fala da Rosiane, a gente encerra aqui o nosso cenários. Agradeço aqui a participação da secretária Rosiane Medeiros, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.